Tá gravando. Bom, então a gente vai começar fazendo esse desenho aqui a partir do zero, como foi falado, e vocês podem ver que é um desenho espelhado também, né? Então a gente vai fazer ele até a metade e depois espelhar o resto, né? Para não precisar fazer, ou se a gente quiser, a gente pode continuar também para exercitar, mas eu acho melhor a gente fazer usando as ferramentas para facilitar. Então a gente pode fazer até metade e depois espelhar. Bom, a gente vai começar a partir do zero e a gente vê que tem uma medida de 40, né? Depois 8, 8 e 8 aqui. Depois mais 40. Tá? Vamos fazer essa primeira parte aqui. Bom, vamos clicar na polilinha, né? São segmentos de linha. E ele pergunta para mim onde eu quero começar essa polilinha. Eu vou digitar com o teclado 0, eu dou Enter e ele já fixou o meu ponto de início da polilinha. Agora, a gente pode escrever a medida que a gente vai começar, que é 40. Né? Então, ó, a gente escreve 40 milímetros, dá Enter, e vocês podem ver que ele fixou em 40. Estão vendo aqui, ó? A minha polilinha ela está travada em 40 milímetros. Então, basicamente agora, o que me restou decidir vai ser a direção, né, desses 40 milímetros. Usando o Shift, eu posso travar a direção, né, em direções ortogonais, né? Tanto é que a gente pode ativar aqui, ó, o orto. Ó, se a gente ativar o orto, é a mesma coisa do que ficar segurando o Shift, tá? Porque esse orto aqui, no Windows, ele está aqui embaixo, tá? Vocês podem encontrar também. Então, posso usar, se vocês quiserem usar, podem usar. Então, ou usem o Shift. Então, eu seleciono o Shift e eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Tá? Então, aqui eu tenho 40 milímetros. Agora eu vou seguir para aquela sequência lá, o pequeno chanfro que tem de 8 milímetros, né? É um quadradinho, né, de 8 milímetros. Então, eu faço o quê? Clico 8, Enter, seguro o Shift e dou um clique. Tá? Então, a mesma coisa agora. 8, Enter, ele travou em 8, seguro o Shift e clico. 8, Enter, seguro o Shift e clico. Pronto. Então, eu já fiz essa distância de 40, 8, 8 e 8. Agora a gente vai fazer a última de 40. Vamos lá. 40, Enter, seguro o Shift e dou um clique. Pronto. Tá? Vamos terminar por aqui essa polilinha. A gente tem 40, 8, 8, 8 e 40. Que seria essa sequência aqui. 40, 8, 8, 8 e 40. Depois, a gente vai ter um outro segmento de 8 milímetros. Então, vamos voltar lá. Ó, agora de novo, né? A importância de a gente usar o Snap, né? Ó, eu vou clicar e eu sei que eu estou começando exatamente no End ali, ó. Então, clico aqui, pronto. Vou lá, de novo, 8 milímetros, seguro o Shift e dou um clique. Pronto. Posso dar outro clique no Enter e ele tá pronto aqui. Bom, agora, eu acho que a gente não chegou a ver nos exercícios passados as linhas anguladas, né? Ó, chegou alguma... Peraí, perdi porque meu PC tá lento e o Rhino se desligou. Ah tá, é isso mesmo, eu tô gravando, tá? Podem ficar tranquilos.
Então, depois eu compartilho ali com vocês. Vou clicar de novo aqui. Tá. A gente não tinha visto as linhas com ângulo. Eu acho que a gente não tinha visto ainda. Mas agora a gente vai ver. Tá, vamos lá. Então, as linhas com ângulo, a gente pode encontrar ali, clicando, né, e segurando ali na ferramenta de linha, ela vai abrir essa janela e vai ter essa opção aqui, ó, Line Angle. Seria uma linha vinculada a um ângulo. Tá? Então, a gente pode clicar aqui. Bom, para fazer uma linha com ângulo, a gente precisa de uma linha base. Tá? Basicamente eu vou passar um ângulo para o computador, mas ele precisa saber de onde vai começar esse ângulo. Tá? Então, a gente vai dar essa linha base. Então, a gente começa ela daqui. E é importante vocês saberem uma coisa, que o ângulo ele vai sempre ser contado de forma anti-horária. Tá? Ou seja, se eu fizer a minha linha base aqui e eu falar que vai ser 45, ele vai fazer aqui. Tá? Se eu der a minha linha base aqui, ele vai dar aqui. Tá? Então, a gente começa aqui e vai dar uma linha base aqui. Pronto. Agora ele pede o ângulo que a gente quer travar essa linha. Então a gente vai lá e coloca 45. Ó, vocês viram que ele travou ou para esse lado ou para esse lado um ângulo de 45 graus. Né? Perceberam que entre essa linha branca aqui e a outra inclinada tem 45 graus. Perfeito. Ó, ele está travado, né? Agora ele está perguntando qual que é o final da linha. Então, qual que é a dimensão dela, né? Isso aqui a gente consegue ver aqui, ó, 36,77, né? Então, a gente pode escrever aqui, final da linha, 36,77 e dar Enter. Pronto, ó, ele travou a nossa dimensão em 36,77. A única coisa que sobrou para a gente decidir é se esse 36,77 é para cima ou para baixo. No nosso caso, é para baixo. Aí a gente vai dar um clique e pronto. Aí, ó, se eu for conferir aqui, eu sei que dimensão aqui, ó, tem 45 graus. Então, entenderam isso? O ângulo vai sempre começar a contar de forma anti-horária. Tá? Então, já posso deletar aqui, assim como a minha distância, que tinha sido de 36,77, e ela está aqui, 36,77. Bom, agora, para quem não sabe o zoom, como se faz, Alt e botão direito do mouse, tá? Vocês conseguem arrastar e fazer um zoom, assim. Tá? Bom, agora falta, ó, uma linha de 8 e outra de 6, porque a gente vai chegar até a metade, né? A gente vai espelhar depois. Então, 8 e 6. Vamos lá? Agora é mais tranquilo, uma polilinha a partir do final. 8, Enter. Depois, seis, Enter. Pronto. Então, aqui eu tenho a minha medida até a metade. Agora a gente vai fazer desse ponto até esse outro lado aqui. Então, vamos lá. Ó, a gente tem 16. Depois, a gente vai ter um ângulo de 120 graus, com uma distância de 8 também. E aí depois, até a metade, 20.
né? Então, vamos começar com o 16, ó, polilinha, a partir do fim, 16, Enter, seguro o Shift e clico. Pronto. Tá? Então, até aqui eu sei que tem 16 milímetros. Bom, agora, para fazer esse nosso ângulo aqui, ó, lembrando que ele vai estar sempre contando de forma anti-horária, né? Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? 120, né? Se a gente for considerar com uma linha base vertical, né, que tem 90 graus mais 30 graus. Então, depois dessa linha vertical, ela vai ter 30 graus. No nosso caso, a gente pode fazer aqui, ó, só que ela está para o outro lado, né? Ela está no sentido horário aqui, ó. Estão vendo que se eu fizer uma linha, né, se eu fizer uma linha aqui, onde eu estou mostrando para vocês, e considerar esse ângulo aqui, ó, ele está no sentido horário. Então eu posso fazer uma coisa, eu posso colocar em negativo, tá? Ou eu também poderia fazer uma linha horizontal aqui e fazer 60 graus para chegar até os 30 que tem lá em cima, tá? Então, dá para fazer das duas formas. Mas eu vou mostrar da forma negativa que pode facilitar também. Deixa eu... Aqui tem 8, né? Bom, vamos lá. Linha angulada, de novo. Agora ele vai pedir a mesma coisa, ó, linha base. Então, a minha linha base pode ser uma linha vertical. Assim. Cliquei. Pronto. Agora ele quer o ângulo, né? Como a gente falou, a gente pode usar o negativo. Então, a gente faz menos 30. Enter. Ok. Tá? Agora eu sei que eu tenho os 30 graus que ele está pedindo. Agora, a gente vai lá e coloca 8, né? Que ele só deixa essas duas variáveis aqui pra gente, e aí depois a gente vai dar um clique. Pronto, tá? Então, só recapitulando o que a gente fez, né? Ó, ele deu uma medida de 120 graus, né? Que seria daqui até aqui, né? 120 graus. A gente poderia também fazer a nossa linha base daqui e fazer menos 120 também, né? A gente fez a nossa linha base daqui e colocou menos 30 aqui, né? A gente poderia também ter colocado menos 60, né? Então, são alguns truques para usar esse anti-horário, tá? Porque às vezes a gente se confunde na hora de colocar esses ângulos aqui. Mas tudo se resolve. Então a gente tem a dimensão de 8. Agora só falta colocar os 20 milímetros que vai até a metade do nosso desenho. Então, eu vou lá, pego uma linha, a partir daqui, escrever 20, Enter. Posso clicar Enter de novo, e aí eu termino o meu desenho. Metade dele, no caso, né? A gente construiu em várias partes, né? Vocês podem perceber, ó, aqui a gente tem uma linha, uma polilinha, aqui a gente tem a linha angulada, aqui a gente tem um pedaço de linha, uma polilinha, são 1, 2, 3, 4, 5 linhas unidas, aqui a gente tem mais uma, mais uma, mais uma. Tá? Então, isso aqui, tá? Quando a gente quer fazer um desenho tridimensional, a gente tem que sempre prestar atenção que essas linhas estejam todas fechadas, tá? Fechadas, no caso, unidas, né? Então, essa união aqui a gente faz selecionando tudo e clicando aqui no quebra-cabeça, aqui, ó, Join, né? Que ele vai unir
todas essas linhas. Ó, ele vai aparecer no histórico, né? Se tudo correu bem, ele vai aparecer, ó, 7 curvas unidas em uma curva aberta, né? Porque a nossa curva ainda está aberta aqui, ó. Tá? Mas ele já falou que todas elas foram unidas aqui, né? A gente pode clicar numa e ver que está tudo unido. Perfeito. Opa, cliquei no calendário sem querer. Então, agora, só nos resta aqui espelhar o outro lado. Tá? Então, a gente faz isso também com uma ferramenta que a gente já viu, ó, usando o mover, espelhar. Tá? Clique em espelhar. Ele pergunta, quais são os objetos que você quer espelhar? É essa aqui. Como eu posso colocar mais de um objeto, né, eu tenho que dar Enter para dizer que era só aquele mesmo. Enter. Agora comece o plano de espelhamento, né? Então, o plano de espelhamento vai ser sempre no meio. Então, aqui eu preciso de uma linha, né? Então, de um ponto até o outro, do outro clique, está espelhado. Ainda não está pronto porque essas duas curvas, né, foram unidas, mas elas foram unidas aqui dentro, né, estão unidas, mas ainda preciso unir uma com a outra. Então, posso selecionar tudo e fazer o Join. Aqui, ó. Join. Agora sim, ele apareceu essa mensagem aqui, ó. Essas duas curvas, né, elas foram unidas em uma curva fechada. Tá? Então, esse aqui é basicamente a mensagem que o nosso desenho está pronto para a próxima etapa, né, que seria a extrusão. Tá? Conforme nosso exercício aqui, ó, então, depois que a gente terminar o exercício, ele recomenda de fazer, então, a extrusão com uma distância de 150. Tá? Você pode visualizar o modelo com objeto tridimensional. Ok, então vamos finalizar. Posso clicar 2 vezes na vista frontal. Tenho aqui minha vista da perspectiva. Aqui. Ó, aqui a vista de topo e aqui a vista da direita. Né? Bom, agora a gente vai ver então essa ferramenta de extrusão. Tá? A extrusão, ela vai basicamente projetar um perfil. Né? Para quem conhece a extrusão é um processo produtivo, né? Também, por exemplo, enfim, o cano PVC ou perfil, rodapé, sabe? Todas esses perfis são chamados de perfis extrudados, né? Que é um processo produtivo também. E na modelagem, ela é igual, né? É um perfil que vai se projetar numa direção, tá? Então, a gente acha essa ferramenta aqui, ó, nas ferramentas de modelar de 3D, né? Lembra que eu falei para vocês que a diferença dos ícones, né? Esses ícones que estão em preto representam ferramentas relacionadas à modelagem bidimensional, né? Então a gente tem círculos, a gente tem linhas, né? Arcos, a gente tem as splines, né? Que seriam as curvas com controle, e retângulos, formas, enfim, formas bidimensionais no geral. A partir do momento que a gente encontra esses ícones aqui em azul, esses ícones eles mostram pra gente que são formas tridimensionais, tá? Então, aqui a gente vai abrir a janela de superfícies, né? E vai encontrar aqui, ó, Extrude, tá? O Extrude ele vai abrir outra aba e aí essa é a ferramenta que a gente vai usar, Extrude Straight, que seria uma extrusão reta, tá? A gente vai clicar aqui.
Vocês viram que eu já estava com a linha selecionada, então ele automaticamente já passou para a etapa de me perguntar quanto que eu quero extrudar essa peça, né? Eu vou deixar aqui na vista shaded. Então, ele está me mostrando aqui a extrusão. Vocês podem perceber que como o Rhinoceros ele trabalha principalmente com superfícies, tá? Ele não começa por padrão criando um sólido, tá? Ele está criando basicamente as paredes dessa extrusão. Né? Eu vou ter que selecionar essa opção aqui, ó, que ela me diz que eu quero um sólido. Tá? Clicando em sólido, vocês podem ver que ele criou essas faces aqui, ó, tanto na entrada quanto na saída. Tá? Então a gente vai criar um sólido. E a gente também, assim como na linha a gente pode vincular uma distância, a gente pode vincular na extrusão. Se eu não me engano, ele era 150, né? A gente vai colocar 150, Enter. E pronto. Tá? Então a gente tem aqui uma extrusão, tem um sólido que está fechado, né? Vocês podem ver que está fechado aqui e aqui. E ele, né, pode, enfim, pode ser enviado, pode ser usado em outros processos em seguida, tá? Então, esse aqui é basicamente o exercício de hoje, tá? Eu vou encerrar a gravação e aí depois vou tirar algumas dúvidas e a gente vai, daí eu passo pro exercício que vocês vão ter que fazer durante a semana, tá? Só